Eu quero chamar aqui no palco agora uma pessoa sensacional, gente. Se você tá nervoso, você tá estressado, liga pra ela que ela tá calma, velho. Só de você escutar a voz dela, já tá calma. Chamar aqui no palco pra vocês Daniele Gugel. Vem pro palco, Daniele. Palmas, pessoal, palmas. Aproveitem, tá, pessoal? O que ela ensina, vocês podem levar para a vida de vocês, para o trabalho de vocês. Ela vai falar sobre neurociência, uma coisa bem bacana. Espero que vocês gostem. Vai lá, Dani. Galera, é uma honra estar aqui com vocês, viu? Vocês estão por 4 horas sentados, vocês precisam se alongar um pouquinho. Dá uma levantada, porque assim, na verdade o cérebro funciona em movimento. Então estica, alonga, faz aí um movimento aí qualquer, galera. Porque bota a música aí pra galera no seu lugar. Se mexe. Massa. Quem quiser ficar em pé pode ficar também. Sabia disso que agora o pessoal está estimulando o pessoal a trabalhar em pé, mesas em pé, para que você aprenda. Muito massa, muito legal. Podem andar, circular, se mexam, é importante se mexer para que o cérebro volte ao meu estado. Massa. Respira também. Se mexe, massa. Galera, é uma honra estar aqui com vocês, massa, muito legal. Uma honra estar aqui nessa instituição que é considerada modelo, aluno positivo. Então, é uma honra mesmo estar aqui com vocês. E em homenagem ao Papo Spire que ele falou aqui, o papo agora é cerebral, né? Isso é a fala dele. O papo é cerebral e um monte de coisa a gente vai esmiuçar aqui dessa máquina que a gente tem. Pode baixar um pouquinho. Essa máquina que a gente tem aqui, sensacional, que fica aqui no escondidinho do nosso crânio. Esse organismo, esse órgão, 1,3 kg, tem a consistência de um tofu. Se nós pegássemos todos os neurônios e enfileirássemos, nós daríamos a volta na Terra 4 vezes. 160 mil quilômetros de fio nós temos, isso é incrível. 70 mil pensamentos esse órgão pode fazer. 25% do que você come vai para ele. 500 calorias, mais ou menos. Um ser humano comendo 2.000 calorias por dia. É muita coisa. A despeito do que o pessoal falava antigamente, nós usamos 100% dele. É lenda, há muito tempo, da ciência, que nós usamos só 10%. Usamos 100% do nosso cérebro. E não tem pessoas que usam metade de um hemisfério e o outro metade. Isso não existe. Todas as pessoas usam igualmente os 2 hemisférios, só que os 2 hemisférios são bem diferentes. Tem personalidades diferentes, pensam diferentes, processam diferentes. Na verdade, é quase 2 em 1. É tão 2 em 1 que se tirar o hemisfério de uma criança, o outro assume totalmente só um hemisfério funcionando. Isso é muito legal. E aí a gente vai transitar um pouquinho. Eu vou contar a história desse cara, que está aqui com a gente há muito tempo. Só que a gente nasce sem um manual de instrução. E quem opera, lida com ele demais, né? Porque a tomada de decisão... Pensamos muitas vezes que essa tomada de decisão ela é 100% consciente, mas a Kelly já deu um briefing aqui atrás. A ciência está dizendo que não, que ela não é desse jeito como nós pensávamos, não. Então, aquele papo dos vieses que ela acabou de falar aqui agora, eu vou explicar sobre a ótica da biologia para vocês. E, gente, a galera pergunta assim, mas afinal de contas, o que é neurociência? Neurociência é um nome guarda-chuva para um monte de áreas que lidam com o sistema nervoso. Então a gente está falando aí da neurobiologia, da neuroanatomia, neuroimunologia, neurofisiologia, a gente está falando da neurociência cognitiva comportamental, a gente está falando da neurotecnologia, gente, é coisa demais. Genericamente se chama de neurociências. Então, a neurociências ela evoluiu graças a uma tecnologia que surgiu há pouco tempo atrás, que é a ressonância em tempo real. É uma ressonância que você entra lá, pensa, e seu cérebro ele dispara coisas desse tipo daqui,
E os cientistas conseguem, em tempo real, saber o que está acontecendo nele. Então isso revolucionou a ciência do cérebro. Isso abriu portas para que os cientistas pudessem avançar no entendimento. Mas também os experimentos dos cientistas também são muito criativos. Muitas vezes, sim, eu vou apresentar aqui experimentos que, com muito pouca tecnologia, se chegou a conclusões disruptivas. A neurociência, ela é disruptiva. Ela trouxe informações que são realmente, diametralmente diferentes do que nós achávamos que eram. Então, é fundamental ter fundamentos. E é difícil ensinar às vezes porque é hard. É hard ensinar neurociências. Mas eu tive um desafio de transformar essa linguagem para o operador. E por que o operador? Depois eu conto a história para vocês, porque agora eu vou contar a história do cérebro para vocês. Cadê o outro slide? Bem, isso aqui é um slide para vocês só sentirem o que é que essa tecnologia é capaz de fazer. Essa tecnologia é capaz de fazer em tempo real. Como o seu cérebro gasta muita energia, muito oxigênio, quando você pensa, ele manda muito oxigênio para um determinado lugar. E aí ele pega fogo, literalmente. Pega fogo e o cara consegue ver o que está acontecendo. Mas essa resolução que você está vendo aqui é mais ou menos ver a Terra da Lua. É uma resolução muito alta. A cada 1 milímetro de cérebro que nós temos, nós podemos ter mais de 10 milhões de conexões. Então aqui, essa resolução é como nós estivéssemos vendo a Terra da Lua. Nós vemos na Terra uma erupção, um ciclone, mas nós não vamos ver o trânsito de São Paulo. É mais ou menos aqui. Então a ciência, daqui a 6 anos, provavelmente daqui a uns 50 anos, nós vamos conseguir chegar nos circuitos. Tanto é que o projeto do Conectoma já existe, que é um projeto que tenta mapear as conexões. E a propósito, falando de conexões, a diferença do cérebro de vocês para o cérebro de Albert Einstein é nenhuma. Não existe diferença. O que existe são conexões. Nós nascemos desconectados. Pode mudar. Nós nascemos desconectados. O primeiro quadradinho que você está vendo ali é uma imagem de um cérebro, é uma imagem de uma lâmina de um recém-nascido. Você pode ver que os neurônios, eles estão sem conexões. Cada segundo, 2 milhões de conexões são feitas. Uma criança de 2 anos, ela já tem 100 trilhões de conexões. Então, isso é muita coisa. E depois o cérebro ele vai reorganizando isso, ele vai desbastando isso. Nós temos muito poder computacional. Nós temos um computador gigante e a gente usa ele sem manual. Se nós tivermos um manual, nós podemos melhorar bastante. E quem está escrevendo esse manual são os cientistas, a neurociência. Muitas informações, elas ficam restritas aos laboratórios, aos papers científicos que são publicados e são ininteligíveis para o leigo, né? E aí, por aí vai. Galera, pode mudar. É o seguinte, eu vou agora pedir uma licença aos biólogos. Eu sou bióloga também. Vou pedir uma licença aos biólogos para parafrasear Yuval Harari, que é um cara que é um historiador e escreveu um livro que as pessoas gostam muito, que fala do Homo sapiens. Eu vou parafrasear ele agora para falar um pouquinho da evolução, porque eu gosto do jeito como ele fala. Na verdade, na biologia, a evolução não acontece bem assim, mas eu vou parafrasear ele para ficar mais bonito. Um dia, há 7 milhões de anos atrás, uma grande primata teve 2 filhas. Uma filha foi ancestral de todas as grandes primatas, dos grandes primatas que nós temos hoje, dos gorilas e os orangotangos. E a outra filha é a nossa avó. E a nossa avó, ela foi encontrada, os restos mortais da nossa avó foi encontrada no deserto do Chad. Por isso o nome dela é Sahelanthropus tichadensis. Chadinha, a gente pode abreviar, Chadinha. A nossa avó Chadinha, ela tinha 1 metro de comprimento e um cérebro de 350 gramas. Mas ela já era bípede, já andava de duas pernas. E ela já tinha os caninos parecidos com os, não eram mais os caninos dos grandes primatas. Então ela já era hominídeo. E aí a evolução avançou. Nós durante mais de 5 milhões de anos, nós éramos bípedes, mas também éramos trepadores de árvores. Nós tínhamos o aparato anatômico de mão e pé para poder subir. Perdemos isso há mais ou menos 2 milhões de anos atrás. Há mais ou menos 2 milhões de anos atrás, o nosso avô Abilis foi o cara que criou a indústria da pedra lascada. Ele começou a produzir ferramentas. E ele já tinha um cérebro de 650 gramas.
mas mexer com as mãos fez o cérebro dele desenvolver bastante. 1 milhão de anos depois, o nosso avô Erectus já não era um trepador de árvores, ele já andava só, de 2 pernas, ele já tinha 1,80 m. E ele saiu da África, onde todos nós viemos. Ele saiu da África e foi povoar outros lugares. Já tinha um cérebro um pouco maior. Há 800 mil anos atrás, uma tecnologia fenomenal. Pode-se dizer que foi a tecnologia que transformou nós em nós. E essa tecnologia foi o fogo. Por que o fogo? Se você comer uma batata crua, você absorve 30% das calorias dela. Se você cozinhar, você absorve 100%. O cérebro, como eu falei, tem 86 bilhões de células, que comem 25% de tudo que você come. Um gorila, para ter o corpo que ele tem, ele precisa forragear 8 horas por dia. Ele tem um cérebro de 500 gramas e um corpo de 160 quilos. Para ele ter um cérebro maior, ele teria que comer mais tempo. Então a natureza, a seleção natural, optou para que ele tivesse um corpão, porque para um gorila é mais útil ter um corpão do que um cerebrão. Então ele tem um cérebro adequado para ele. E aí, só que ele tem que comer 8 horas por dia. Se nós quiséssemos ter um cérebro maior do que o nosso, nós teríamos que ser bem esmirradinho, ter 25 quilos no máximo e comer 9 a 10 horas por dia. Isso era impossível. Com o fogo, não. Com o fogo, nós tivemos a oportunidade de gastar muito menos tempo comendo, e nosso cérebro pôde desenvolver. E aí, o Erectus já tinha, nosso avô Erectus, já tinha um cérebro de mais ou menos 800 gramas. Mas quando que nós chegamos ao nosso cérebro com o nosso aparato que a gente tem hoje? Bem, há mais ou menos 50 mil anos atrás, há 200 mil anos, a nossa espécie surgiu, o Sapiens. Nós, Sapiens, aparecemos na Terra e dizimamos nossos primos. Nós exterminamos as outras espécies. Durante 7 milhões de anos, nós convivemos com outras espécies de hominídeos. E hoje nós reinamos sozinhos. Então, há 200 mil anos, o Erectus apareceu e fez isso. Mas há só 50 mil anos que um módulo novo apareceu no nosso cérebro, que fez com que nosso cérebro fosse capaz de dar significado a símbolos. Que símbolos? Qualquer um. Um risco pode significar a palavra amor, ou a letra A com uma sonoridade AM. Ou um objeto pode significar algo que eu tenha apego. Eu posso dar significado a uma sepultura. O ser humano começou a dar significado às coisas graças a essa novidade tecnológica que surgiu. E também a nossa fala. Começamos a pensar em pensamentos e desenvolvemos a fala. Até então, todo o tempo de evolução, nós fomos desenvolvendo todo o aparato anatômico para a gente conseguir sermos o que nós somos hoje. O resultado disso é o que nós conseguimos ver. Eu vou linkar isso já com a história da Kelly, com todo o conhecimento que a Kelly trouxe para vocês, eu vou estar linkando para vocês. Mas antes eu quero que vocês vejam, eu quero que vocês se conectem aos nossos ancestrais nesse vídeo, aos nossos avós. Eu quero que vocês sintam mais ou menos como é que era a história deles. Vejam.
Esse era o nosso avô Abilis, fundador da indústria da Pedra Lascada, a primeira SA da história. Eu vou conectar esse vídeo daqui a pouco com vocês, porque agora eu vou fazer um parêntese e vou sair de 2 milhões de anos e vou vir agora para o século XXI e falar um pouquinho sobre a genética, a nova genética. Do mesmo jeito que antigamente se achava que o cérebro era uma coisa fixa, que nós nascíamos com ele e morríamos com ele, isso foi refutado veementemente pela ciência. Nós não temos um cérebro fixo. Nosso cérebro, ele é alterado fisicamente a cada pensamento, a cada experiência, a cada emoção que você sente. A cada segundo, amanhã, o cérebro de vocês está fisicamente diferente. O nome disso é chamado de plasticidade. Antigamente se achava que isso não existia. E aí a ciência demonstrou que essa é a principal característica do cérebro. A cada pensamento, nós criamos novas conexões. E também antigamente se achava que nascíamos com um gene e morríamos com esse gene, que uma herança genética era uma coisa inevitável. E isso também foi refutado. O nosso gene é plástico e ele é alterado a cada pensamento, a cada emoção, a cada coisa que você come, a cada segundo, a cada segundo. O nome dessa ciência é epigenética. A epigenética, ela tem hoje a mesma importância, o mesmo tamanho do que a genética. E, inclusive, o projeto do epigenoma tem a mesma importância do que o projeto genoma, que todos vocês um dia já ouviram falar, que mapeou os genes de nós, humanos. Eu vou contar para vocês. A epigenética, até então, ela é uma ciência que estuda todas as modificações possíveis que o gene pode ter. Então, um gene é uma coisa que você tem, é como se fosse um interruptor que liga e desliga ele. Mas até então a ciência não tinha ainda conseguido demonstrar como que emoções e comportamentos poderiam ser transferidos geneticamente. Foi aí que em 2014, um experimento belíssimo de 2 cientistas da Universidade de Harvard, pode passar o paper deles, o Dr. Brian Diaz e o seu colega, eles demonstraram o seguinte: o experimento é um experimento elegante e simples. Uma ninhada de um rato, quando sente um cheiro de uma fruta, ele não sente medo. A acetofenona é um derivado de chicória que tem um cheiro de cereja, mais ou menos como laranja. Se você colocar perto de um ratinho, o ratinho vai achar gostoso, sem dúvida. Mas se você der um choque nele, toda vez que ele sentir o cheirinho da acetofenona, muito rapidamente ele vai estar condicionado a sentir medo quando sentir o cheiro. E foi isso que os cientistas fizeram. Induziram medo num condicionamento clássico, que todo mundo conhece da biologia, um condicionamento clássico. Só que aí, essa prole, esses pais, tiveram filhotes. E esses filhotes foram afastados imediatamente das seus pais. E esses filhotes, quando sentiam o cheiro da acetofenona, eles tinham as reações do pai, de tremores e medo, e saíam correndo. E assim, os filhos dos filhos. E isso foi um experimento surreal de importante para a genética, porque foi a primeira vez que se demonstrou a herança transgeracional entre gerações de comportamentos. Então, galera, a memória dos nossos avós de 7 milhões de anos, ela está no nosso corpo. Nós somos o resultado de 7 milhões de anos de evolução. Os nossos avós, quando eles procuravam e eles precisavam comer, nós éramos carniceiros, perder um pedacinho de osso e não ter a oportunidade de comer um tutano era vida ou morte. Perder um pedaço de pele que estava protegendo do frio ou de qualquer coisa significava morrer ou viver. É essa memória que está aqui entre a gente. E isso explica a nossa aversão ao risco e o medo de perder. Por isso que psicólogos recentes como Daniel Kahneman, pode mudar, porque eu estou falando sem ver os slides, mas por isso que hoje a nova psicologia,
os cientistas, né, os cientistas atuais, trouxeram isso à tona, observando o comportamento. Mas a biologia, ela mostra os fundamentos. Onde estão os fundamentos? Psicólogos como Daniel Kahneman e Amos Tversky, que ganharam o Prêmio Nobel recentemente, em 2002, não recentemente, trouxeram a experimentação empírica da observação de nós, consumidores, de como nós tomamos decisões. E trouxe, como a nossa querida Kelly falou, o principal conceito, o principal paradigma para a economia, que é a aversão ao risco. Nós damos muito mais importância quando nós perdemos do que quando nós ganhamos. Mas a herança são de 7 milhões de anos de evolução, está aqui, na nossa memória. Na nossa memória celular. E a cada instante isso está acontecendo. E as próximas gerações, sabe-se lá como, que serão impactadas com o nosso modus vivendi hoje. Como que vai ser impactada? A gente não sabe. Pode mudar. Eu não vou. Esse aqui é um vídeo, acho que a gente está com um tempo curto. É um vídeo que conta a história desse experimento. Mas esse experimento eu já contei. E isso foi para conectar vocês. Conectar vocês que um viés em biologuês pode ser chamado de comportamento estereotipado da espécie. Só que, como eu falei para vocês, o nosso cérebro ele é plástico. Então, uma mudança genética, ele vai também inexoravelmente causar mudanças na anatomia e nas conexões. Então, todas as nossas experiências, que passaram muitos anos, ela construiu redes no nosso cérebro muito fortes. Redes muito consolidadas, redes que, na verdade, no embrião elas já são formadas, redes que já dão comportamentos específicos, porque nessa época, nosso cérebro, nós temos que agir rápido. Nessa época, nós não éramos predadores, nós éramos presas. Não se tem ideia de como que nós sobrevivemos. O que nós passamos durante 7 milhões de anos. E nos últimos 10 mil anos das sociedades? Todas as histórias das sociedades antigas que nós vivemos. De onde vem o medo do julgamento? O medo da exclusão social. E todos os medos que nós temos está na nossa memória, na nossa memória biológica. Mas a notícia boa disso tudo é que o nosso cérebro é plástico. E a cada pensamento nós alteramos esse cérebro, fisicamente. Eu vou contar para vocês um experimento de um grande cientista, o Dr. Álvaro Pascoal Leone. Ele é como se fosse o rockstar da neurociência. O experimento dele consistiu na seguinte forma. Ele pegou voluntários que durante uma semana iriam treinar piano. Esses voluntários, eles treinariam piano durante uma semana e o outro grupo de voluntários, eles iam fazer o mesmo exercício, só que mentalmente. Só com a cabeça, treinando mentalmente o piano. E no final dessa uma semana, ele fez a ressonância dos cérebros, porque quando você faz trabalhos manuais, como eu estou falando, o cérebro ele faz novas conexões. E você vê o aumento, inclusive, de tamanho de área nas regiões associadas à mão. Então, um violinista, um músico, ele tem áreas do cérebro associadas à mão mais desenvolvidas, porque ele mexe com a mão. Uma semana depois, tanto fazia. Tantas pessoas que fizeram o exercício, quanto as pessoas que pensaram em fazer o exercício, ambas tiveram as regiões alteradas. Ou seja, para o seu cérebro, tanto faz se você está fazendo algo ou se você está pensando em algo. Daí a gente fala que é o seguinte: pensamento é coisa. Pensamento é coisa física. É coisa que podemos pegar. São conexões. São células conectadas umas às outras, fazendo você fazer algo, pensar em algo. São células. Vocês conseguem imaginar a disruptura? São células fazendo nós fazermos coisas. Então, quando nós pensamos em plasticidade, isso dá um alento pra gente. Por quê? Não, se eu criei, eu descrio e eu faço outra coisa que eu quiser. Daí várias áreas não relacionadas com a ciência vêm com a abordagem de vamos pensar direito. Só que quando a gente fala isso, sem falar de fundamentos, fica raso. Mas se você entende, interioriza que você não pode pensar qualquer coisa, a coisa muda de figura. E o que significa pensar? Significa construir uma rede. E uma rede construída, o que ela faz com a gente? Faz a gente pensar coisas, faz a gente fazer coisas e
faz a gente sentir coisas. Como assim, Dani? Não sou eu que penso, não. Não é. Não. Você lembra do sistema 1 e do sistema 2? Que ela acabou de falar? Bem, existe uma questão interessante aí do sistema 1 e do sistema 2, porque quem falou a primeira vez de sistema 1 foi um cara chamado Freud. Só que os cientistas hoje não querem vincular a palavra inconsciente a Freud. Por isso, cada cientista dá um nome diferente para que não se façam associações com aquilo que Freud chamou de inconsciente. Porque o inconsciente hoje da neurociências, ele é muito diferente. Como assim, Dani, ele é diferente? Ele é diferente porque, na verdade, para o Freud, o inconsciente era uma região remota onde nós guardávamos lembranças obscuras da sexualidade, seja lá de quem for. Mas para a neurociência, o inconsciente é o nosso cérebro inteiro. Ou seja, nós somos muito mais autômatos, vamos voltar a heurísticas e vieses, do que nossa vã filosofia um dia cogitou pensar. Na verdade, não se sabe nem hoje em dia aonde está o livre-arbítrio, se é que existe livre-arbítrio. Todas as células de um cérebro, elas estão ligadas umas às outras. Então, não existe um evento que aconteça no cérebro que não dispare um outro evento no outro cérebro. Então vamos pegar uma criancinha pequenininha que aprendeu agora a ver um gato. Ela olha para o gato, pequenininha, a mãe fala, gatinho, é o gatinho. O cérebro dela imediatamente identifica todas as características do gato. No dia seguinte, ela olha um cachorro e fala, gatinho, miau. A mãe fala, não, não é miau, é au, au. Imediatamente, o cérebro vai buscar as diferenças. Automaticamente, au, au e miau estão associados para a eternidade, mas não só. Está associado com a voz da mãe, com o instante, com o cheiro, com o momento e com tudo. Um dia, ele pode sentir um lapso de qualquer vento aparecendo e aquilo pode suscitar o pensamento no au, au e no miau. Esse pensamento é espontâneo. Ele é autômato. Ele é autômato. Quando ele emerge, nós podemos dar muita atenção a ele, ou podemos não dar atenção. Vocês estão captando a profundidade? Estão captando? Vamos chegar? Vamos lá, pode mudar. Eu estou falando tudo fora do coisa, porque eu falei para a Kelly agora, eu falei, Kelly, eu vou linkar então a neuro com o que você acabou de falar, entendeu? E aí agora, vamos lá, não sei nem o que tem aí depois, peraí, vamos ver o próximo slide aí, que eu vou contar a história do subprime. Vou contar a história do subprime, sobre a ótica da biologia. Não, pode, você não precisa passar, não. Vocês querem? A não ser que vocês queiram ver. Eu estou com dó de vocês, vocês estão sentados há muito tempo. Aí eu quero que vocês se mexam. Isso é muito sério, é muito sério. Na verdade, o nosso corpo físico ele não foi feito para ficar sentado. Nós fomos feitos para nos mexermos. E se você quer aprender, você tem que se mexer. A cognição, o aprendizado, ele acontece no corpo inteiro. Não existe separação entre cérebro e corpo. É uma coisa só. O que acontece aqui, acontece aqui. No meu curso eu mostro isso com equipamentos. Você pensou aqui, você tem uma mudança na fisiologia. Como assim? Qualquer pensamento que você tiver, qualquer um, vai mudar a sua fisiologia. Uau! Então, para o cérebro, é uma coisa só. Entendeu? Então é muito importante o corpo. A responsabilidade com o corpo e com o movimento é muito importante. Mas eu sei que vocês queiram ver, é porque eu estou querendo correr por causa que eu estou com dó de vocês, que vocês estão aí há muito tempo sentados. Eu sei que vocês queiram. Querem ver ou não? Sim? Não pode passar. Querem? Passa, né? Porque eu já contei a história para vocês, né? Então, pode passar. Bem, também eu falei para vocês do nome da ciência. Estou falando sem slide, eu não gosto muito de slide. Pode passar. Nós vamos chegar aqui. Pode passar. Bem, estou dando uma referência para vocês. Eu gosto de trabalhar com referências porque a neurociência ela é disruptiva. E quando nós falamos de coisas disruptivas, é legal dar referências. Rudolf Tanz é outro rockstar da genética. Ele é o descobridor dos 3 genes associados ao Alzheimer. A fala dele é: nós mudamos nossos genes com palavras, ações e feitos a cada instante da nossa vida. Então, uma condição genética, ela não é, nem nunca será, um fator determinístico. E tudo que nós fazemos afeta instantaneamente o nosso genoma. Isso é muito, muito importante. Pode passar.
Bem, já falei desses dois. Daniel Kahneman e Amos Tversky. 2 psicólogos israelenses, filhos de rabinos ateus. 2 caras que se encontraram na vida para fazer a mais pura ciência. Pense em 2 caras que produziram e... Nossa Senhora! Amos Tversky morreu antes da premiação. Daniel ganhou o Prêmio Nobel de Economia, sendo um psicólogo, trazendo para a economia um conceito que até então não existia. Na verdade existia, nós temos que fazer jus aos anteriores a eles, que desde a década de 60 já falava de comportamento. Mas ele trouxe de um jeito diferente, ele trouxe uma abordagem diferente um pouco o comportamento. Para os economistas clássicos, neoclássicos, o ser humano, ele para se fazer modelagem matemática tem que se partir de premissas. E qual é a premissa da economia para modelar a tomada de decisão? Que nós conhecemos o modelo. Para eu modelar o seu comportamento, eu tenho que partir de um pressuposto que você é previsível e de que você conhece o modelo econômico. Daí eu posso fazer uma fórmula e dizer como que você vai tomar a decisão na hora que você vai comprar. Daniel veio e falou, olha, desculpa, mas não é assim que o ser humano toma a decisão. Tanto que os economistas chamavam, nós humanos somos da espécie sapiens. Nossa classificação na biologia nós somos o Homo sapiens, sapiens de sabido. Mas a economia, ela não trabalhava com Homo sapiens, ela tinha um outro ser, que ela batizou de Homo economicus, porque tinha que ser diferente. Porque o Homo sapiens, ele não toma decisão como o Homo economicus toma. E o Daniel falou, pô, mas vocês estão fazendo economia para quê? Vocês estão querendo analisar quem? Eu quero analisar o Homo sapiens. E foi aí que ele trouxe à luz os comportamentos estereotipados da nossa espécie, que estão muito longe de poder ser associado à racionalidade, no sentido estrito sensu. Entendeu? E é isso que a Kelly acabou de falar com vocês e acabou de falar com vocês. Pode mudar, eu não sei nem qual slide que vem. Esse é o gráfico clássico do Daniel. Eu trouxe ele aqui, é o gráfico da felicidade. É o gráfico da felicidade de Daniel Kahneman. No eixo Y, que você vê aí, é o seguinte, quando você tem um ganho de 100 libras ou 100 qualquer coisa, você tem uma alegria correspondente que está lá em cima no eixo Y. Dá para vocês entenderem? E se vocês perderam, você tem uma tristeza maior do que a da alegria. Percebe que a distância entre o eixo Y de baixo, ela é maior do que o de cima. Então, o que ele está dizendo, o que ele postulou nós sofremos muito mais quando nós perdemos. Por quê? Porque o nosso cérebro, que é plástico, foi treinado para quê? Para ver as coisas ruins. Você não foi treinado, você não tem um cérebro treinado para ver você ficar feliz. Você tinha que sobreviver. O seu cérebro, ele é adaptado para que você tenha a capacidade de agir muito rápido, identificar problema numa fração de segundos, identificar um rosto inimigo em uma fração de segundos. E é isso que ele faz. Nós temos quase que um hemisfério inteiro adaptado a identificar o humor e o que essa pessoa está me dizendo. E isso acontece totalmente abaixo da nossa consciência. Uma criança de 1 ano é capaz de distinguir se a pessoa é boa ou se ela é ruim, em experimentos controlados de laboratório. Criança de 1 ano. Ou seja, é hard code, vem com a gente. Como tudo. Uma vez que nós instalamos, ficou e vai ficando. Entendeu? A beleza do negócio? Entendeu a dificuldade de um operador? A dificuldade de um operador de estar ganhando 20 reais, e falar, veja bem, eu vou esperar para ganhar 40. Mas os 20 já está lá. Ele corre o risco de perder aquilo. Vocês entenderam a força magnífica que está por trás, que faz com que um operador não consiga fazer isso? Mas, de novo, o mais legal é que o cérebro é plástico. E se ele foi plástico para virar isso, ele pode ser plástico também para desvirar isso. Basta conhecer as regras. Basta saber como interferir nesse cérebro. Nós não viemos com um manual de instruções, mas deveríamos, na maternidade, ter nascido com ele. Porque também usar errado essa máquina de 86 bilhões de chips, 160 mil quilômetros de cabo. Imagine. Uma máquina que nesse momento está sendo capaz
de fazer esse espetáculo aqui Technicolor. Nesse momento aqui, vocês estão tendo essa resolução 10D, 10K, porque você tem pelo menos 20 softwares renderizando partes diferentes desse cenário todo, em tempos diferentes, montando você, colocando em 3D, dando profundidade e tal, para que você tenha essa experiência. Mas de verdade, os cientistas não têm a menor ideia do que seja realidade, porque nós nunca estivemos do lado de fora. Nunca estivemos do lado de fora. Tudo acontece na escuridão do crânio da gente. O tempo todo, nunca estivemos do lado de fora. Um nada de fótons de luz, que não tem profundidade, não tem cor, não tem nada, entra por uma área menor do que meu dedo. Entra por um buraco. Se transforma em eletricidade. E o cérebro, que é um exímio analisador de padrões, faz isso. Não importa de onde chegue o sinal para o cérebro, ele vai analisar e vai encontrar um padrão. Não importa que eu coloque uma câmera na minha retina, ele vai achar uma forma de enxergar com aquela câmera. Não importa que o braço seja meu ou não seja meu, ele vai analisar aquilo. Eu vou poder, com minha mente, mudar, mexer um braço biônico. Não importa o que seja. Então, a gente está falando de uma arquitetura, dois aspectos da arquitetura do cérebro já. Uma arquitetura envolvida com tomada de decisão rápida, uma outra arquitetura voltada à economia de energia, porque ele gasta muita energia. E como é que ele economiza energia? Automatizando. Como é que ele automatiza? Fazendo você fazer tudo sem saber o que você está fazendo. Vocês não pegaram ainda. O cérebro automatiza tudo. Tudo. Tudo que você fala, ele aprende. E tudo que ele aprende, ele cria uma rede e faz você fazer ou não fazer. Num piscar de olhos. Entende? E aí, o que ele faz com isso? Uma vez que você não precisa da consciência se envolvendo em nada, ele economiza energia. Por exemplo, eu estou andando aqui. Existe um programa tão hardcode numa região do meu tronco que faz eu andar sem pensar. Se você pegar um gato e tirar todo o córtex dele, deixar só o tronco, tirar todo o cérebro, aquela parte enrugada, ele vai andar. Ele vai estar vivo, vai estar respirando, porque o software de respiração não fica aqui, fica numa parte mais embaixo. E o andar também fica embaixo. Se você tirar o cérebro de um gato e empurrar ele, ele vai andar, ele só não vai conseguir parar. Isso é experimentação básica, feita em laboratórios de fisiologia. Só para vocês entenderem. Então, nós nascemos com coisas hardcode, do mesmo jeito que nós nascemos com circuitos pré-moldados, para que eu entenda rapidamente, para que eu saiba que eu tenho que fugir de alguma coisa. Antes de eu renderizar isso aqui, partes do meu cérebro já analisou isso aqui e já me disse se está tudo ok, ou se eu preciso sentir medo. Antes de eu ter consciência do que está acontecendo. Quem nunca tomou decisões num trânsito ou numa situação emergencial que não sabe nem como é que fez e fez? Porque partes do nosso cérebro está vendo tudo antes de nós termos a consciência disso. Isso é automação. Isso é uma forma de economizar energia. E é isso que ele faz o tempo todo. Só que o jeito que um cérebro faz uma coisa, ele faz todas as outras coisas. Não é que ele processa a visão de um jeito e o seu pensamento de outro. O jeito que ele faz uma coisa, ele faz todas. Então, nós vamos ter vieses relacionados à economia de energia, sim, claro. Por isso que nós fazemos as coisas pela lei do menor esforço, sempre. Nós estamos sempre economizando, por isso nós temos tanta dificuldade, às vezes, de pensar pesado. E por aí vai. Pode mudar, pode mudar o slide. Bem, eu tive o trabalho de pegar esse resumo, e só para vocês entenderem. A Kelly, ela falou de um viés comportamental chamado do efeito manada. Mas só para vocês entenderem, hoje a psicologia cognitivo-comportamental já identificou empiricamente pelo menos uns 300 vieses. Mas se você analisar os vieses humanos, eles vão estar associados às principais características da arquitetura do cérebro. Por exemplo, como você está vendo aqui, buscar agir rápido ou buscar padrões para fazer generalizações. Galera, isso é um curso de 3 dias. Eu queria muito, muito, muito que vocês, eu poder estar esmiuçando com vocês
porque a beleza de entender isso para o dia a dia, de como nós pensamos, ela é de uma importância tão grande, que é capaz de fazer com que nós mudemos a nossa experiência. Por que fundamentos? Por que estudar fundamentos? Porque o fundamento faz com que você chaveie a cabeça. Uma coisa é eu chegar para você e dizer, olha, pense certo. Uma coisa é eu chegar para você e dizer, olha, se você olhar esse experimento aqui, você vai entender que pensamento é coisa. E coisa no cérebro gera pensamentos espontâneos, emoções e comportamentos. Queira você queira ou não. Somos muito mais autômatos do que nós pensamos. Então isso traz uma responsabilidade muito grande para o que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós sentimos. Isso traz muita responsabilidade. E isso muda a vida. Isso muda a vida, isso muda a forma como nós agimos. Então, o nome disso chama metacognição. É você começar a prestar atenção ao que você está pensando. E decidir se você quer ou não. Afinal de contas, o pensamento que está emergindo ali, não foi você que criou. Não foi você que criou. Foram células que... Quantos? 5 aí. Então, mudaria. Então, acabou. Bem, eu vou falar agora de um experimento rápido para linkar com a Kelly. Peraí, vou até subir aqui porque... peraí. Tinha tanta coisa para falar, mas assim, Universidade de Parma, professor Giacomo Rizzolatti. Giacomo Rizzolatti era um especialista em analisar o sistema motor. E aí ele pegou um macaco e puncionou com um eletrodo a região do movimento da mão, porque ele estava interessado em analisar o movimento da mão do macaco. E o exercício que o macaco tinha que fazer era o seguinte: o macaquinho estava numa mesa e ele tinha que pegar um amendoim. Na hora que ele pegava o amendoim, o eletrodo disparava, entendeu? Como uma eletricidade, porque o que transita no nosso cérebro é eletricidade. Ok, até aí uma experimentação básica. Um dia, um dos alunos dele, um dos doutorandos dele, chegaram no laboratório e pegou o amendoim do macaco. Na hora que ele pegou o amendoim do macaco, o neurônio do macaco disparou. E o cientista falou, peraí, o que é isso? Aí ele fez de novo, e fez de novo. E todas as vezes que o macaco via ele fazer, ele disparava. Essa é uma das maiores descobertas, ao acaso, da neurociência. Os neurônios espelhos. Depois disso, se descobriu neurônios espelhos espalhados pelo cérebro inteiro, não só na região motora. O que os neurônios espelhos fazem? Copiam. Nós temos uma máquina de 86 bilhões de chips especializada em copiar. Por isso é tão difícil evitar o efeito manada. É tão difícil fazer isso. E o mais difícil ainda é quando outro experimento que eu vou falar muito rapidamente aqui, de outro cientista, agora um neuroeconomista, Dr. Peter Bosser, que em 2010 trouxe ao mundo, inclusive colocou no Bloomberg um novo exercício para a galera fazer no Bloomberg, onde ele trouxe a informação, ele pegou operadores, colocou no scanner, naquele em tempo real, botou os caras fazendo simulações de operações, vários tipos de operadores, profissionais e não profissionais, porque ele queria descobrir qual era a área do cérebro envolvida nesse raciocínio lógico, né, que o cara está fazendo. Foi aí que ele descobriu que a área do cérebro envolvida no trading não tinha nada a ver com a área de raciocínio lógico. Tinha sim a ver com a área envolvida com a empatia. A mesma área que a criança, quando nasce com um pau, ela tem autismo. Para o cérebro, o mercado é como se fosse uma pessoa. Por isso, a nossa relação com o mercado é tão pessoal. A gente fala assim, nossa, o mercado tá bom? Você quase fala, o mercado tá bem, eu tô... Muita lembrança do mercado. Mas, se você, por exemplo, tem na sua cabeça um programa de que as pessoas são traíras, por exemplo, você vai esperar a traição do mercado. Você vai esperar aquilo acontecer. E você vai ter comportamentos exatamente dentro daquilo que você acredita. A sua relação com o mercado vira uma relação pessoal. E pior, o cérebro não distingue ficção de realidade. Para ele, tudo é você. Se eu penso sobre você, para ele não tem diferença. Tá? Não tem diferença. Então, se eu desejo para você algo, é como se eu estivesse pensando para mim. Então, até algumas religiões aí costumam ajudar a galera dizendo, por favor, não pense mal dos outros. Porque pensar mal dos outros é, na verdade,
projetar em você aquilo que você está pensando. Você está construindo uma rede em você. Não existe o outro para o cérebro, é você. Então, vocês perceberam a disruptura em 5... Acabou. Galera, isso que eu falei para vocês aqui em 45 minutos é mais ou menos um dia de explicação, para que vocês tenham para que isso entre na alma de vocês. Porque na hora que isso entra na alma de vocês mudam. Porque fundamento é fundamento. Ou tem. Do mesmo jeito que a gente tem que ter fundamento de mercado para operar, a gente tem que ter fundamento de como esse cara funciona. E isso faz toda a diferença, para que a gente crie realidades diferentes, que a gente vai experienciar. Me fala, já estou coisada. Galera, é muita informação. Eu não sabia que ia rolar, por isso que eu nem botei esse slide direito. Eu falei, não vou botar lá, não, que vai dar certo. Galera, muito feliz de estar vendo a carinha de vocês todos aqui. Estou memorizando tudo isso aqui. Cada um de vocês está conectado. O que eu vou fazer depois... Cadê eu não expliquei um negócio tão importante. Oh, meu Deus. Explica. Explico? Vai, passa. Então vem cá. Não. Kim, vem cá. Eu quero 50 reais aqui. O strip? Peraí, eu queria 50 reais aqui, peraí. Você devolveu os 5. Criatura, tu pediu os 5 de volta. Não. Peraí, 5 reais. Eu quero uma pessoa honesta aqui, que não vai editar sentimentos. Bem, se fosse meu, essa coisa ia ser real aqui. Mas eu quero saber o seguinte, você quer receber 50 reais agora? Meu? Você quer receber 50 reais agora ou daqui a um mês 55 reais? Não edite, seja sincero. Ele quer receber 50 agora, né? Eu acho que a grande maioria de vocês quer receber 50 agora, correto? Tá, correto, é isso, né? O subprime. Em algum momento, em 2006, 2005, 80% dos financiamentos americanos, eles estavam oferecendo para os financiados juros muito baixos, mas com juros variáveis. E esses juros variáveis eram o seguinte, olha, você vai usufruir agora da sua casa, vai poder tirar uma onda com seus amigos, vai ser muito feliz, tá? Um dia no futuro, você vai pagar uma taxa a mais. E foi isso que aconteceu. Esse dia no futuro chegou e eles não estavam preparados para isso. 1 milhão de casas foram leiloadas em 2008 e foi aquilo que vocês viram. Baseado em quê? Nosso cérebro, ele precifica o tempo. Ele precifica o tempo de que forma? Nós temos uma droga no cérebro, um químico, forma, dopamina. A dopamina eu vou explicar para vocês em 5 minutos para vocês entenderem o que é a dopamina. Você pega um rato, abre o crânio dele, espeta um eletrodo nos neurônios que estão produzindo dopamina e ensina um rato a abaixar uma alavanca e receber um choque nesse neurônio. Ele vai fazer isso até morrer. Não vai comer, não vai reproduzir, não vai fazer mais nada, não vai beber água até morrer para levar choque no cérebro para dopamina. Para receber o shot de dopamina que ele tem. A dopamina, ela é responsável na evolução para que você faça tudo. Se nós não tivéssemos ela, nós não comeríamos, nós não reproduziríamos, nós seríamos da família das samambaias. É ela a molécula que faz com que você faça coisas, mas o cérebro é plástico e eu posso fazer novas conexões. Se eu olhar uma coisa agora e disser, uau, isso me dá muita motivação, pode ser qualquer coisa, sexo, comida, droga. As conexões vão ser feitas, a dopamina vai ser liberada e é 1 minuto para você olhar aquele mercado, que deveria ser um mercado, como um bingo. Por quê? Porque a dopamina faz isso. A dopamina também ela é responsável pelo movimento. Quando dá pau nos neurônios que produzem, a pessoa tem Parkinson. O remédio de Parkinson, o efeito colateral do remédio de Parkinson é o paciente virar jogador. Isso está na bula. Tanto que tem que baixar a prescrição ou remover o medicamento para o cidadão parar de ir para o bingo ou para fazer. Vocês entenderam o que é a dopamina? Então, quando nós associamos prazer a alguma coisa, pode ser a qualquer coisa, o cérebro é plástico. Eu posso criar prazer em olhar sua blusa azul. Se eu disser hoje, nossa, que prazer que eu tenho de olhar sua blusa azul, e amanhã disser de novo, eu estou criando uma conexão, porque o cérebro faz isso.
Isso é a dopamina. Isso foi o subprime. O subprime. Tem agora o prazer agora. Curta agora seu bem. O futuro, o presente é um shot de vitamina, de dopamina. O futuro é um shot um pouquinho menor. E assim o cérebro faz a precificação do tempo. O futuro está muito longe. Dificilmente alguém diz, eu quero ganhar 55 no futuro. Salvo se ele usar o confrontal dele com muita força, com muita veemência, para tomar essa decisão. Vocês entenderam que é 1 minuto para um operador virar um jogador. Galera, obrigada, galera.